meninos, tudo bem com vocês que nos acompanham nesse projeto maravilhoso que é a resolução comentada de provas do Enem? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, na área específica de História, e vim resolver aqui com vocês o Enem de 2022. Na prova de cor azul, eu vou agora resolver a questão número 77, que vai falar de um assunto importantíssimo. Me acompanha, por favor, nessa resolução. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com o que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetos. Vamos lá! Você entendeu uma coisa? Olha só, eu vou de novo pegar um pouco desse texto, o início desse texto. Olha só, ó. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores. Vamos lá, você sentiu um pouco disso? Espero que sim. Que os senhores só se preocupavam com os escravos, com uma doença que eles tinham, porque eles eram fontes produtivas. O que é que o escravo tinha? Vamos lá. Tristeza. Tá, tudo bem. Prazer, escravo. O escravo tinha o quê? Uma dor nas costas. Vá dormir, que passa. O escravo tinha, vamos dizer assim, uma insolação por conta do trabalho que ele praticava. Não, ele fica agora fazendo um pouco de trabalho na sombra, pronto. Então, quando essa doença ou quando esse problema era administrável e não causava prejuízos à produtividade, então estava tudo ótimo. Mas quando a doença atingia realmente aquele escravo, ele danificava o sistema produtivo, porque se o escravo não pode trabalhar, não existe produção. Porque, como dizia o padre Antônio, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Eles são a sua parte essencial, a sua parte primordial. Então, nesse caso, o que é que nós estamos examinando nesse texto? Essa abordagem foi muito legal, fazendo esse desabafo aqui com vocês. É porque ele está falando de um elemento produtivo, de um elemento tradicionalmente avaliado em períodos coloniais e imperiais brasileiros, que é a produção vinda exatamente com a escravidão, mas agora de um outro olhar. É aquela história: os senhores preocupados com os escravos que possam ficar doentes, porque se eles ficam doentes, a produtividade para. Então, nesse caso, como ele diz, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica. Por que é acionado o médico? Por que a medicina está sendo, portanto, valorizada nesse momento? Para quê? Para ambientar, né, criar ambientes ligados a que objetivos? Vamos lá, o objetivo que ele coloca é principalmente esse daqui, ó. Os objetivos econômicos das elites. Entenderam? Se eu aciono um médico para curar aquele escravo, não era, na verdade, piedade ao escravo ou apego ao escravo. Era curar o escravo para ele continuar produzindo. A ideia é essa. Então, eu aciono o médico, invisto na medicina, não para gerar um bem-estar para a comunidade, mas sim para, caso aconteça um determinado escravo, ele ter um problema de saúde, eu preciso que ele fique logo bom para ele continuar a produzir. Fazendo uma pequena provocação. Quem sabe existe até hoje, né? Como é difícil para alguns patrões aceitarem atestados dos seus empregados, dos seus, hoje, modernamente chamados de colaboradores. Ele está doente? Qual é a doença que ele está? Será que não dá... Ô colaborador, será que não dá para vir só de tarde, não? Tu vai faltar o dia todo.
Ô, patrão, é porque eu preciso ir ao médico, eu preciso me curar, eu preciso realmente me restabelecer. Não, não precisa de 5 dias, não. Fica só 2 em casa, depois tu volta. Tipo isso. Momento provocação. Entenderam, meninos? Então, nesse caso, a opção A é a opção verdadeira. Vamos dar uma olhada nas outras opções, por favor. Justifica no âmbito dos objetivos naturistas dos viajantes. Não tem nada a ver, né? Os viajantes quem seriam? Quem são essas pessoas formalmente ditas? São aquelas pessoas que fazem negócios? Pois é, às vezes nem escravos elas utilizam, que como estão numa rotatividade muito grande, elas às vezes escravos não têm. Opção C, abolicionistas dos letrados. Não, aqui eu estou, no final das contas, querendo saber por que a medicina está sendo importante nesse momento. É para curar pessoas, principalmente os escravos, para eles continuar produzindo. Então, a C também está errada. Não tem a ver com abolicionismo. Eu estou até mesmo, se eu falo de impérios coloniais, eu estou num momento áureo, até mesmo da escravidão. Então, nesse caso, eu não estou ainda falando de abolição. D, tradicionalistas dos nativos. Vamos lá. Quem são os nativos? São os índios. A minha escravidão é para negros africanos, então eu não tenho esse processo. Por sinal, só uma dica, os nativos, os índios brasileiros, eles começaram um processo de catequese. A igreja começou um processo de catequese sobre eles e nesse processo acabou averiguando o quê? A proibição da escravidão sobre eles. E a opção é emancipadoras das metrópoles. Não, eu ainda estou num período colonial. E nesse período colonial eu ainda estou atrelado à metrópole e não estou falando nesse momento de nenhuma intencionalidade que seja relacionada a uma emancipação, a um movimento separatista, porque emancipacionismo e separatismo é a mesma coisa. Então, nesse caso, a única opção correta é a opção A para essa questão que acabamos de resolver. Obrigado pela sua atenção. Continue firme no trabalho. Compromisso. Tenha certeza que você fazendo o trabalho certo, dando o seu melhor, você atingirá exatamente sua meta. Um abraço.